Olá a todos, sou Guillaume. Bom, eu trabalho com vinhos franceses, eu ajudo o Felipe na escolha dos vinhos para o clube e particularmente eu vou ajudar nos vinhos de Bordeaux, que é mais de onde comecei a trabalhar com vinhos, inclusive no Brasil. E com o maior prazer que hoje vou apresentar o Clube Rouge do mês de dezembro e neste mês, claro, vamos apresentar dois vinhos de Bordeaux. E nessa região, hoje vamos começar com dois vinhos que são um pouco diferentes, numa denominação que chama os Côtes de Bordeaux, tá? Então, os Côtes de Bordeaux é uma denominação que fica tudo que está na encosta do rio Garonne. Vou apresentar um pouco depois. Então, são vinhedos sempre um pouco mais videiras de altitude, um pouco mais comparado com Bordeaux, que tem na planície, né? De vinhedos menor, sempre na margem direita, com maioria de Merlot, então são vinhos bem frutados e super interessantes. Então, para lhe apresentar um pouco, a gente tem aqui o mapa de Bordeaux, tá? Mapa da França, desculpa. Então, Paris, Bordeaux, que fica nessa região, a mais ou menos 600 quilômetros de Paris. E aqui são os Côtes de Bordeaux, justamente, para mostrar o vinhedo de Bordeaux, tá? E os Côtes de Bordeaux são essas denominações em vermelho, sempre na margem direita desse rio aqui, que é o rio Garonne, tá? Para mostrar um pouco as denominações, aqui a gente pode ver todas as denominações de Bordeaux. E nosso primeiro vinho vai ser do Côte de Bourg, que é essa denominação aqui. E o segundo vinho vai ser Côte de Blaye, nessa denominação aqui. Então, é sempre na encosta, virado para esse lado. Então, essa aqui está na frente do Margaux, Margaux Saint-Julien, e essa daqui também, tá? Então, são duas denominações lindas, bem na encosta do rio, na frente do Médoc. E então, começando pelo primeiro vinho, que é o Chateau Colbert, que temos aqui. Muito interessante, primeiro a história. A história do Colbert era um barco que em 1867, se não me engano, ficou encalhado na beira justamente do estuário da Garonne, do Gironde, e ficou encalhado na areia, bem na frente do atual castelo. E aí, para desencalhar ele, para liberar o barco, o produtor da região pensou, tá, vamos usar barricas. Ele usou barricas para fazer flutuar o barco e liberar ele. Em compensação, o armador, o proprietário do barco, deu muito dinheiro a essa pessoa, que aí conseguiu comprar e fazer o Chateau Colbert. Então, da onde que vem esse vinho? Então, hoje é um vinhedo que tem mais ou menos 20 hectares, maioria de Merlot, depois Cabernet Sauvignon e um pouco de Malbec. E esse vinho em si, da safra 2022, os dois temos, donc Côte de Bourg, como eu falei, aqui com 85% Cabernet Sauvignon, Merlot, desculpa, grande maioria, uns 10, 12% de Cabernet Sauvignon e o restante do Malbec, tá? Que é meio que uma novidade que eu vou explicar depois. Sem barrica, é um vinho bem frutado, então que eu tenho aqui, saúde, que é um vinho super frutado, bem típico dessa região, onde a gente vai exprimir mesmo as frutas vermelhas, uma bela acidez na boca, então vai estar perfeito para os pratos um pouco mais leve, embutidos, entradas, até uma pizza que pode funcionar bem, uma carne um pouco mais leve, esse é o vinho, tá? Saúde. E o segundo vinho que eu aconselho, que vai seguir inclusive, é o Maine Valentin. Eu acho que se for fazer uma degustação dos dois, começaria pelo Colbert, que temos aqui, e depois o Maine Valentin. O Maine Valentin também tem uma história. Ele é de Blaye, então um pouco acima, como eu já mostrei. E Valentin, porque era um lugar, uma colina com vista bem alta sobre o estuário, sobre o rio, que os namorados iam aí para paquerar e tudo, né? Então, pegou o nome do Valentin, referência ao Valentine's Day, né? Do Dia dos Namorados. E o Maine
é um nome de antigo francês occitano para falar vilarejo. Então, o vilarejo do Valentin, que é do namoroso, né? Da namorado. Então, isso tem uma história bem bonita. E temos aqui também da safra 2022, pertence à família Raymond, já faz 3 gerações. E temos aqui um pouco particular, vou explicar porquê, 70% de Merlot, 30% de Malbec. E Malbec é uma uva, como no primeiro, que a tendência é usar mais e mais, que estava na França, sumiu, foi com filoxera, foi para a América do Sul, e está voltando devido ao aquecimento global. Então, esse vinho, ele tem 70% Merlot, 30% Malbec, ele tem também, envelhece durante 1 ano em barrica. Então, a gente vai ter um vinho um pouco mais, com um pouco mais de corpo, um pouco mais equilibrado também, e com essas notas um pouco mais tostadas, né? No nariz a gente vai ter a fruta negra um pouco tostado que vão aparecer, e o Malbec, com a presença dele, vai fazer que na boca a gente vai sentir uma nota de pimenta do Reno. Então, um vinho super interessante, com um prato um pouco mais forte, com queijo, uma carne vermelha, do que o primeiro. Então, que vai poder aguentar até um guisado, uma coisa assim. Tá? Saúde e aproveite para conhecer essas belas oportunidades de Bordeaux.